Vamos juntos, irmãos, para Romanos, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 28 até o versículo de número 30. Romanos 8, de 28 a 30. No domingo passado, nós focamos precisamente a nossa mensagem no versículo de número 30, mostrando para os irmãos que a vida cristã, a sua caminhada nesta terra, a minha caminhada como cristão neste mundo, sempre será envolta ou repleta de sofrimento e tragédias. Agora, o que encontramos no capítulo 28, ou no capítulo 8, melhor falando, versículo 28, é que, no caso do cristão, o que o apóstolo Paulo ele afirma com muita ênfase é que não há tragédia para a vida cristã que supere aquilo que espera e aguarda todo crente na eternidade. A tragédia agora é bênção mais tarde, por isso que o apóstolo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra cooperar, aqui na língua grega, é aquela de onde nós temos em nosso vocabulário a palavra sinergia, onde várias partes elas cooperam para alcançar um propósito maior ou um propósito único. Notem que no que diz respeito à salvação do homem, não há sinergia da parte de Deus com o homem, ou seja, uma cooperação conjunta, mas uma monergia ou uma ação monergística única de Deus em favor do homem. Quando ele fala então a respeito da vida cristã, e ele fala a respeito da caminhada cristã, o apóstolo, ele segue a sua carta, e ele diz agora que, quando o assunto é providência, Deus, ele continua no controle, e tudo o que acontece na vida cristã coopera para o bem dele mesmo, daqueles, diz a Escritura, que amam a Deus. Então, o que nós experimentamos hoje, ainda que esteja envolto de sofrimento, tragédias, tantas que nós percebemos, todas elas cooperam porque o crente, ele sempre vê Deus trabalhando na situação, moldando o crente para aquilo que ele vai experimentar na eternidade, para todo sempre. De forma que a ideia dita no começo, de que o sofrimento deste tempo presente não se compara com a glória por vir, permanece sendo uma afirmação apostólica, porque bíblica, revelada por Deus, onde mostra que na vida cristã o trágico sempre será efêmero, temporário. Este mundo onde nós vivemos, neste mundo onde nós peregrinamos, não podemos nos afastar da aflição ou de alguma maneira tentar afugentá-la, porque nós sofreremos sim, mas isso não será para todo sempre. A tragédia então, e esta é uma lógica divina e é estranha à mente humana, a tragédia na vida do crente sempre se transforma em bênção. A tragédia na vida do crente sempre aponta para a glória. Antes de vir para a igreja, eu participo de um grupo de pastores na internet, e nós trocamos e-mails e pedimos orações, tiramos dúvidas, enfim. E recebi uma mensagem informando que um pastor presbiteriano, voltando de uma viagem na sua região, em Minas Gerais, ele sofreu um acidente. Uma carreta bateu de frente com o seu carro e ele veio a óbito. Tragédia humana, aflição
para a família, aflição para a igreja, aflição para os amigos, mas temporária, porque até mesmo a aflição e a tragédia do crente se transforma em bênção, porque nós sabemos para onde este servo de Deus foi direcionado, foi dirigido. Onde agora, neste momento, ele se encontra na presença de Deus. Deus sempre agindo em favor de seu povo. E o que dizer do ímpio? Na lógica divina, que contraria a mente humana e a maneira ou a forma de vida dos homens, a tragédia nunca será uma bênção. Eles nunca podem entender isso. Como é que os crentes louvam ao Senhor até mesmo em meio ao sofrimento? Como é que é possível um apóstolo, depois de ser preso e açoitado em Filipos, acorrentado, cantar salmos ao Senhor? Como é possível? É isso que contraria a mente humana de homens caídos e não regenerados. E o Senhor permanece e afirma em sua palavra que se a tragédia para o crente é transformada em bênção, a bênção para o ímpio se transforma em desgraça. Vocês lembram que nós já vimos no capítulo 2 aí de Romanos? Voltem comigo e confiram. Romanos 2, versículo 5. Está escrito para que a gente não esqueça. A Escritura diz que não há escapatória, porque aqueles que desprezam a rica bondade de Deus, a sua tolerância e longanimidade, eles acumulam para si ira. Versículo 5, capítulo 2, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então, irmãos, a primeira atitude do crente, ao se deparar com o sofrimento, com a tragédia, com a própria e dura realidade da morte, é sempre lembrar para onde o Senhor está nos conduzindo, levando, ainda que doa, ainda que traga sofrimento, ainda que acarrete em perseguição, angústia, perigo ou espada, como acabamos de cantar. Ainda que tudo isso seja experimentado pelo cristão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e a expressão paulina é sabemos. Não resta dúvida quanto a isso, porque aqueles que amam a Deus são aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus cumprirá o seu santo propósito de conduzir a sua igreja até o céu. Com diz respeito ao ímpio, ou o que dizer a respeito do ímpio, ele não tem este mesmo destino. A Escritura diz que, ainda que ele prospere muito nesta terra, ainda que ele enriqueça, que acumule bens e que viva uma vida longa, e que experimente, assim como o rico, vendo o Lázaro à sua porta, mendigando por migalhas que caíam do prato da mesa daquele homem, tudo o que ele acumula nesta terra, porque não ama a Deus, ele está então acumulando para o dia do juízo e da ira. Assim é a lógica divina. Tragédia para o crente se transforma em bênção, bênção para o ímpio se transforma em desgraça e maldição. Agora nós vamos prosseguir, voltem para Romanos 8, o capítulo 8 da carta aos Romanos, trata desta situação de segurança que todo crente desfruta pela salvação em Cristo Jesus, fruto da justificação, uma bênção gloriosa. E agora o apóstolo ele vai mostrar como esta segurança ela se assemelha a elos de uma mesma corrente. Mas não é uma corrente qualquer que pode ser enferrujada e arrebentar, sendo deteriorada pelo tempo, não. É semelhante a uma corrente dourada, valiosa, de metal preciosíssimo, onde nós podemos sim ter certeza clara e plena do porquê todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós temos versículos 29 e 30. Eu gostaria que vocês lessem comigo. Vamos ler. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Porquanto aos que de antemão conheceu. Começa tudo aí. É importante a gente trazer uma explicação a respeito do porquê o apóstolo ele vai falar sobre uma das doutrinas mais atacadas e mal compreendidas do nosso tempo, que é a doutrina da predestinação. E ele utiliza primeiro o conhecimento prévio de Deus a respeito destas coisas. Eu digo isso porque este versículo é o 29, me refiro, é o versículo padrão, onde todos aqueles que negam a doutrina bíblica da predestinação conforme ensinada nas Sagradas Escrituras, lembrem-se, predestinação não é um termo cunhado por Calvino, ou por Lutero, ou por qualquer outro reformador, é um termo bíblico, porque eles acreditam que esta predestinação aqui diz respeito a um conhecimento que Deus teve previamente na eternidade a respeito daqueles que iriam ter fé e crer no Senhor e recebê-lo como seu Salvador. Percebam, mais uma vez a discussão vem à tona, e mais uma vez existe a tentativa do homem de afirmar 99% da obra da salvação ou do plano salvador pertence a Deus, mas o 1% restante, que determina se quero ou não a Cristo, depende do homem, depende de mim. É importante a gente compreender o que o apóstolo está dizendo aqui neste ponto, porque por exemplo, no período da Reforma Protestante ou pós-Reforma Protestante, surge no século XVII uma grande discussão dos seguidores de um teólogo chamado Arminius, e ele começou a ensinar que há sim na Bíblia um conhecimento prévio de Deus a respeito da fé que alguns teriam para, de fato, escolherem a Cristo e que diferenciaria dos demais. Este evento ficou marcado por um sínodo chamado Sínodo de Dort, e também com a produção dos chamados cânones de Dort, que foi uma resposta a este ensino equivocado, onde os seus defensores foram considerados hereges. É interessante também notar, irmãos, que este conceito ou doutrina que fala da predestinação, ou seja, de que Deus na eternidade predestinou para si um povo e escolheu para si um povo, não é um ensinamento apenas de João Calvino, famoso reformador de Genebra, mas é encontrado na vida e na obra do próprio Martinho Lutero, quando respondeu a Erasmo de Roterdã, questionando esta doutrina, ou antes deles em Agostinho, ou antes de Agostinho em Paulo, ou antes de Paulo em Cristo, que sempre reafirmaram a mesma doutrina revelada nas Escrituras. É importante, mais uma vez, olharmos para isto aqui, para este texto, para esta doutrina, porque naquele período em Dort, surgiram respostas e uma confissão bem elaborada, que depois ficou conhecida como o tulipe, ou 5 pontos do calvinismo. Você já deve ter ouvido sobre isso. Total depravação, uma eleição incondicional, uma limitada expiação, uma graça irresistível, a perseverança dos santos. Uma ilimitada, ou melhor falando, uma eleição condicional é tratada aqui. É esta doutrina tratada no versículo de número 29. Como compreender? Olhem novamente para o versículo 29 comigo. O texto diz inicialmente que Deus de antemão conheceu os seus. Conheceu de que forma? Conheceu de que maneira? A palavra que aparece aqui, conhecer de antemão,
é aquela definida como presciência, ou seja, um conhecimento prévio. A palavra presciência, ou um conhecimento de antemão, também traz a ideia da palavra prognóstico. Ou seja, quando você vai para um médico, você faz determinados exames, o médico lhe dá um diagnóstico. Pastor Alain, você está com gripe. Esse é o diagnóstico. E aí eu pergunto, será que eu vou melhorar? O prognóstico, ou seja, o conhecimento prévio é, pelo que eu tenho estudado e visto, se você tomar estas vitaminas e esses remédios, você vai ficar bom. O que o texto está dizendo aqui, então, não é que Deus de antemão conheceu aqueles que haveriam de crer, ou que teriam uma fé diferente e que os capacitaria a receber Jesus como seu Salvador, uma vez que todos estavam no mesmo estado de total depravação, morte espiritual. Não é apenas um conhecimento intelectual, mas a palavra conhecer aqui, ela é expressa em sua maneira mais profunda, assim como nos encontramos em Gênesis 4. Adão conhece a Eva e gera o seu primeiro filho, Caim. Conhecer na Bíblia, irmãos, então, em seu sentido mais profundo, diz respeito à intimidade. Conhecer no seu sentido mais profundo diz respeito ao amor. Ou seja, se eu sei como um filho pode ser gerado na minha esposa, o conhecimento apenas intelectual não será suficiente para que este filho seja gerado, está entendendo? Eu preciso conhecer profundamente este ensino a respeito do amor entre o marido e uma mulher e fazer o que deve ser feito, demonstrando todo o meu amor e intimidade marital, na intimidade do casamento, para que então seja gerado um bebê. O que o Senhor está falando então aqui é deste conhecimento prévio, deste amor que Ele demonstrou por seu povo, para que então pudesse predestiná-lo para a salvação. Existem pregadores hoje muito famosos, e alguns que atacam esta doutrina, dizendo abertamente que é doutrina de demônios, ou a doutrina do diabo. Malafaia é um deles, por exemplo. Eu posso falar o nome dele abertamente, porque abertamente ele ataca essa doutrina. O que falta a ele e a tantos outros homens é o conhecimento que nós vamos ver de maneira até mais clara e profunda, explicada por Paulo em Romanos 9, de que não depende, no que diz respeito à salvação do homem, de quem quer ou de quem corre, mas de demonstrar Deus a sua misericórdia. Todos pecaram, diz o apóstolo Paulo nesta mesma carta, e carecem da glória de Deus. Onde está então a segurança do crente? Como saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Senão no fato de que Ele nos conhece de antemão e com profundo e eterno amor Ele nos amou. E eis a razão por que Ele também nos predestinou. Com que finalidade? Ele nos predestinou para a fé e não pela fé. Ele nos predestinou para Cristo e não para que nós ou em Cristo nós exercêssemos isto ou experimentássemos isto. Tudo começa em Deus, para que então eu possa exercer e possa experimentar tudo aquilo que a Escritura diz a respeito da doutrina da salvação. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Para quê? Para Cristo. Olhem só, para serem conformes à imagem de seu Filho. Este amor revelado de Deus nos mostra que de antemão o Senhor nos conheceu e nos predestinou para que fôssemos semelhantes à imagem do seu Filho. O objetivo, portanto, da predestinação é que o eleito possa ser levado pela graça de Deus a um relacionamento com o Filho de Deus. E tudo isso começa, irmãos, somente
Em Deus o homem não tem reação, ação, atitude, disposição para nada disso. Marquem Romanos 8 por um momento e lembrem-se das palavras do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1. Caminhe um pouco comigo aí. Em Efésios capítulo 1, a mesma verdade é afirmada. É uma verdade que está em toda a Bíblia, meus irmãos. Ela não pode ser negada, não pode ser esquecida. Diz a Escritura, Efésios capítulo 1, versículos 11 e 12. Convido os irmãos a lerem comigo. Efésios 1, versículos 11 e 12. Vamos ler? Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Notem bem, nele em quem? Em Cristo, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O que significa ser predestinado? É ser objeto de uma determinação soberana na qual um limite fixo é soberanamente decretado em minha vida. Ou seja, Deus, em seu conselho eterno, resolveu, por amor e graça, reunir um povo para si. Que diferença havia em Abraão, quando foi chamado de Ur dos caldeus? Que diferença nós podemos encontrar em qualquer outro personagem da Bíblia? Noé achou graça diante do Senhor, graça é favor imerecido. Nenhum homem na Bíblia pode se levantar, ou nenhum homem que faz parte desta mesma história redentiva na vida da igreja, pode se levantar e dizer: pastor, eu estou aqui hoje e sou um filho de Deus, porque um dia Deus encontrou em mim fé. Eu responderia rapidamente, tomando Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. A fé é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Qual a segurança que temos de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, de que Deus de antemão nos conheceu e também nos predestinou para que fôssemos conformes à imagem de Cristo Jesus, o seu Filho. E ele completa lá em Romanos 8, versículo 29, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, eleitos para Cristo. Lembrem-se, na oração de Jesus no cenáculo, ele agradece ao Pai por ter dado as pessoas a ele, e o que ele diz claramente é: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Quem não acredita desta forma ou segue ainda o ensino de Armínio, os chamados arminianos, não veem desta forma. Eles invertem a leitura e dizem: todos os que vêm a mim, o Pai dará a mim. Não! Todos os que o Pai já concedeu ao Filho. Tudo começa em Deus e termina em Deus. Ainda que possamos discordar ou tentar buscar respostas diferentes da Bíblia, é impossível fugirmos daquilo que o Senhor mesmo nos mostra em sua palavra. Nós temos uma certeza, segurança da nossa salvação, de que até mesmo a tragédia se transformará em bênção, de que aquilo que é passageiro será substituído pelo eterno, de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo, porque nós fomos predestinados para Ele. Agora você pode entender porque em determinada passagem da carta aos Hebreus, o autor diz
que quando Cristo olha para nós, não tem vergonha de nos chamar irmãos. Já pensaram nisso? Sermos herdeiros de Deus porque estamos ligados a Cristo. Ouvirmos a sua voz, vinde a mim, e sermos aceitos por Ele, porque este foi o propósito de Deus um dia para a nossa vida. A graça sendo ofertada livremente pela pregação do Evangelho, ainda permanece sendo o meio pelo qual o Senhor continua a chamar o seu povo ao arrependimento e à fé. Como diz o Senhor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Não duvidem disso, meus amados irmãos. Não foi porque você um dia decidiu ser crente que você é crente, mas foi porque um dia o chamado eficaz, irresistível da graça de Deus, obra do Espírito, mudou o seu coração e não havia nenhuma outra ação ou atitude que você poderia tomar senão ir até Cristo. Não duvide, meu irmão, o desejo que você nutre em sua alma, o fogo do amor e do temor na presença de Deus, quando você ouve a pregação, não é uma produção sua, de sua alma, mas é o fato de que o Espírito continua a confirmar com o seu Espírito, ou com o teu Espírito, que você é filho de Deus. De antemão Ele nos conheceu de maneira íntima. Isso demonstra amor, e por isso Ele nos predestinou para que fôssemos semelhantes ao Filho, a fim de que Ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Observem que no final, em Romanos 8, versículo 30, o apóstolo então, ele continua e ele vai tratar ainda deste mesmo assunto, falando daquilo que na teologia nós chamamos de ordem da salvação, ou na palavra em latim, ordo salutis. Aqui não está a ordem da salvação completa, mas ele vai lembrar então que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la. Versículo 30 então, o que é que nos diz? Vejam a razão por que nós temos garantia, certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque aquele que nos conheceu de antemão também nos predestinou. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Se você é um eleito de Deus, tenha clara certeza, você não resistirá ao chamado do Evangelho. Deus conhece a sua história, Deus conhece a sua vida, você sabe por quais caminhos tem passado, você sabe o que você viveu e enfrentou até chegar a este ponto. Você poderia aqui contar a sua história se houvesse tempo. Quantas histórias aqui nós ouviríamos de filhos de crentes que cresceram na igreja e nunca temeram o Senhor, que fizeram as piores coisas, que enganavam seus pais e seus pastores, que amavam muito mais o mundo do que a igreja, até um dia que o Senhor vem irresistivelmente o chama, e ele vem caído, chorando aos pés do Senhor, e diz: Tu és o meu Senhor e o meu Deus. Ou talvez você seja uma pessoa semelhante como eu, criado na idolatria, acostumado a rezar terços e se ajoelhar diante de imagens, afastado da religião após a morte da mãe, vivendo no mundo como qualquer outro rapaz, achando que a vida do jovem mesmo é comer e beber e se divertir, voltando muitas vezes de festas bêbados na caçamba de picapes a mais de 150 km por hora, chegando vivo,
E um dia entrando na igreja, ouvindo a pregação do Evangelho e dizendo: é isso, sim, é isso. Como pode acontecer? Como corações podem mudar? Como vidas radicalmente podem ser transformadas? Senão por meio daquele que nos conheceu de antemão e nos amou com amor pactual. Nós não queríamos isso. Nós não desejávamos a Cristo. Não havia nenhuma afeição da nossa parte, porque éramos inimigos de Deus. A nossa atitude sempre era de rebelião contra Deus, e o que Ele fez por nós? Cristo, seu Filho, morre, sendo nós ainda pecadores. Para os que eram da igreja, ou para os que não estavam na igreja, é nessa hora que todos aqui, diante da glória e santidade de Cristo, ficamos nus. Entendam a minha linguagem, envergonhados, porque Ele conhece a nossa história e sabe a nossa vida. Não há, irmãos, espaço para a vanglória humana no meio do povo de Deus, porque só um é rei e digno de toda adoração, aquele que de antemão nos conheceu com amor pactual, nos amou e nos predestinou para que fôssemos semelhantes a Cristo. Não há nada que possa trazer mais segurança para mim e para vocês em meio à nossa peregrinação. Você está sofrendo, lembre-se disto. Você está experimentando em sua vida tragédias e mais tragédias, lembre-se disso. Você está sofrendo com a perda, lembre-se disso. Você pode estar sendo consumido pelo câncer, lembre-se disso. Você pode estar sentindo a sua alma abatida e angustiada, lembre-se disso. E recobre as suas forças e esperança no Senhor. Porque aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. Obras completas, concluídas, que nos dão garantia eterna. Ela não é passageira, é permanente, ela dura para todo sempre. A justificação, mais uma vez, então, ela é lembrada pelo apóstolo, e ele vai novamente colocar no centro aquele que é o nosso Redentor, o Redentor dos eleitos, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, repito, nenhum de nós aqui, se estamos em Cristo, temos motivos para nos vangloriar, mas só para agradecer e exaltar o Senhor, para fazer-nos olhar para o mundo e ter compaixão. Eu sei que algumas afirmações que eu tenho feito aqui não têm agradado a alguns, porque talvez você, como eu, não está satisfeito com a situação do país. Mas o dia do Senhor não é o dia de ir para a rua, não. O dia do Senhor não é o dia de você ir protestar, não. Eu sei que você pode ficar chateado com o que eu estou dizendo aqui, mas o nosso sentimento de justiça, de autoafirmação, nos leva por vezes a rapidamente colocar no banco dos réus aqueles que no Congresso estão, quando nas páginas das Escrituras eu sou lembrado que devo orar e interceder até mesmo pelos meus governantes e reis, quer sejam ímpios ou não. Que eu devo orar até mesmo pelos meus inimigos. Por que isso, irmãos? Será que é porque Deus não está vendo? Será que porque Deus está calado?
Ou será que porque Ele quer nos ensinar mais uma vez e colocar a nossa boca no pó e nos fazer lembrar, Alain, você era semelhante a eles, e se não fosse por minha graça, você não estaria aqui? E você ainda carrega sobre os seus ombros o velho homem morto, tentando lhe engolir novamente e fazer você viver como eles vivem. Não há doutrina, irmãos, mais confortante e consoladora para o cristão do que essa. Para quem prega, porque todas as vezes que prego, e às vezes saio feliz, ou então saio triste, mas digo, Senhor, a mensagem é tua, ela não volta vazia, e o Senhor cumprirá os seus propósitos. Eu não preciso aqui agir de maneira que você entenda, e que eu convença você com os meus argumentos, ou fazendo apelos, mexendo com a sua emoção, para que você venha aqui à frente e produza falsa conversão. Não! Eu só preciso entregar a mensagem e dizer para você que aos que o Senhor predestinou, a esses também chamou, e se você pertence a Ele, você virá a Ele, no tempo dEle. Cristo é poderoso, sua expiação é perfeita, foi dirigida para os seus eleitos, e se você pertence a Ele, você vai crer. Porque ninguém pode com Deus. E a sua justificação imputada a nós nos faz lembrar que deveríamos olhar com muito mais compaixão para o nosso mundo e fazer aquilo que deve ser feito primeiramente, e que nos humilha e coloca-nos com a boca no pó, ou nos coloca a boca no pó, pedindo a Deus misericórdia por nossa nação, misericórdia por nossos governantes. Que Deus os tome e mude os seus corações. Que Deus venha e faça a justiça, porque a justiça pertence ao Senhor. Mas retirando de nós todo e qualquer sentimento de justiça ou vanglória próprias. Porque, mais uma vez, o Senhor nos lembra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Finalmente, o apóstolo diz: e aos que justificou, a esses também glorificou. O fechamento, então, deste cordão dourado, ou desta corrente dourada, é extraordinário, porque a Bíblia diz que a glorificação será aquilo que nós vamos experimentar no dia final, não é verdade? Que no dia final, quando ressuscitarmos, nós receberemos corpos novos, glorificados, seremos semelhantes a Cristo, e esta promessa de conformidade à sua imagem será plena. Mas a garantia que Deus nos dá é tão gloriosa, irmãos, e cheia de graça, que a própria glorificação é dada por certa quando o apóstolo Paulo usa o verbo no passado. E aos que justificou, a esses também glorificou. Você entende por que, quando o apóstolo escreve aos Efésios, ele então vai dizer que em Cristo Jesus os crentes já estão assentados em lugares celestiais? Ora, nós estamos aqui, não estamos no céu. Como isso é possível? Garantia, irmão. Uma garantia eterna, uma garantia que não pode ser quebrada, uma promessa que é fiel. Aqueles que são justificados por fé serão glorificados. Isso é certo, de forma que o apóstolo Paulo diz: e a esses também glorificou. Eu concluo, irmãos, tentando aplicar para vocês aqui um versículo que eu deixei para depois. Ele vai abrir a parte final do capítulo 8, que é o versículo de número 31. Depois do apóstolo declarar tudo isso, toda esta corrente dourada
com todos os seus zelos, ele então faz uma pergunta aos seus leitores. Versículo 31, vamos ler. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós, ou Deus pro nobis, é uma das expressões latinas mais bonitas da igreja. Uma expressão sempre repetida, ou cunhada em livros, ou em púlpitos, ou em igrejas. Deus por nós. É o que Paulo está querendo mostrar aqui. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Que diremos, pois, à vista das tragédias, à vista das aflições, à vista das perseguições, à vista do sofrimento? Que diremos, pois, à vista destas coisas, diante da bênção de pertencermos àquele que nos conheceu em amor de antemão, e nos predestinou, e nos chamou, e nos justificou, e nos glorificou em Cristo Jesus? Se Deus é por nós, ele completa, quem será contra nós? Paulo não está negando que o mundo seria contra nós, que o mundo se levantará contra nós, que os homens jamais receberão uma mensagem como esta, que diz que Deus na eternidade chamou para si um povo, predestinou este povo para si, chamou pessoas de diversos lugares, povos, línguas e nações, e destinou outros para o inferno. O mundo jamais aceitará ou entenderá isso. A mensagem humanística do mundo sempre afirmará que Deus tirano é esse, que Deus injusto é esse, que Deus é esse que pode fazer isso com os homens. Gente boa você, nem quando está dormindo. Assim somos nós, imprestáveis, maldosos, maliciosos, arrogantes, violentos, corruptos, somos assim. E ainda nos levantamos e dizemos que Deus é esse. Deus é Deus. Uma das expressões que Martinho Lutero gostava de usar quando questionavam esta doutrina, a da predestinação, era a seguinte: deixem Deus ser Deus. Ele nos criou. Quando ele criou o mundo, por exemplo, ele não disse, mundo, criação, vem aqui quando quiser. Não, ele falou e tudo passou a existir. Assim acontece com o homem quando ele é chamado pela pregação do Evangelho. Se você está aqui, crê. Se você está aqui, domingo após domingo, e Deus tem trabalhado em seu coração, e incomodado a sua alma, e conduzido você aos pés da cruz, não tenha dúvida, és um eleito. Deus está realizando uma obra gloriosa em sua vida. Mas muitos têm negado ao Senhor por decisão própria, porque os homens escolheram isto em Adão, quando deram ouvidos à voz da serpente e voltaram as suas costas contra Deus. O homem natural, ele não deseja a Deus. Deus não seria injusto em condenar toda uma descendência que caiu em depravação, mas sendo rico em misericórdia e com o grande amor com quem nos amou, nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Que diremos, pois, à vista destas coisas, nós que somos crentes, que não temos motivo de glória, mas só gratidão, porque não merecíamos nada? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda que o mundo se levante, ele não tem forças para lutar contra Deus. Ainda que os homens nos persigam, não terão forças para vencer aquele que peleja por nós. O que nos resta, irmãos, é entendermos de uma vez por todas o que o Senhor nos ensina
em sua palavra. O mundo, repito, será contra nós. E eu pergunto para você nesta noite, se Deus está conosco desde toda a eternidade, se Deus é por nós em seu decreto de eleição, no chamado eficaz e nos justifica pela sua graça, e se Deus é por nós, glorificando a cada um do seu povo, então que oposição pode ter algum significado? Notem como é desprezível e triste quando pessoas se levantam e chutam, ultrajam uma doutrina bíblica que traz tanto conforto para o crente e que fala sobre a soberana graça de Deus em escolher um povo para si. Quando tento ensinar essa doutrina, aprendi no seminário, alguns professores me falaram, olha, não ensina essa doutrina quando pregar não, viu? Você só ensina assim em classe de escola dominical, aquelas assim bem para crentes que já estão comendo feijoada espiritual, os que estão iniciando, não que você vai assustar, todo mundo vai embora. Que loucura. A Bíblia manda pregar todo o conselho de Deus e quando chegamos em passagens como essa, a verdade precisa ser dita. E eu lembro que sempre houve um desprezo a respeito de uma doutrina que jamais deveria ser desprezada. Lembro que também a argumentação comum da parte daqueles que não aceitam de maneira nenhuma a soberania de Deus em salvar quem quer, é que como é que pode Deus então salvar só um tantinho de gente? E aí toda a humanidade ir para o inferno? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala de um povo que começa pequeno e vai se multiplicando e multiplicando, e a promessa de Deus a Abraão se cumprindo, de forma que sua descendência se tornaria semelhante aos grãos de areia do mar. Você não pode contar. Você olha a Escritura revelando cada vez mais um povo pequeno se tornando grandioso, e de Israel o Evangelho alcançando todas as nações. E o livro do Apocalipse, fechando o cânon das Escrituras, lembrando que na visão do apóstolo João, ele viu uma multidão que não se podia contar de gente crente, salva pelo sangue de Jesus. Da onde? De todos os povos, línguas, tribos, raças e nações. A vitória é certa. O Senhor peleja por seu povo. O seu povo, ainda que aparentemente enfraquecido, é vitorioso em nome do Senhor Jesus Cristo. E cabe a nós, hoje, de uma vez por todas, entendermos que só há conforto real e paz, onde nós encontraremos descanso para as nossas almas, quando firmados nestas doutrinas, nestas promessas em Cristo, entendermos por que devemos dizer com tanta propriedade: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai celestial, obrigado porque a Tua palavra nos diz, em meio à tribulação e sofrimento desta vida, que podemos encontrar paz em Cristo Jesus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Senhor. Tu tens um propósito para o Teu povo e nos chamaste para que cumpríssemos este chamado e propósito.
Nós te louvamos, Senhor, porque poderíamos estar em qualquer outro lugar e caminharmos perdidos pelo mundo, afastados do Senhor, mas de antemão o Senhor nos conheceu e nos predestinou para que fôssemos semelhantes a Cristo. Nenhum de nós merecia isso, Senhor. Nem nós, nem nossos filhos. Mas, ó, graça maravilhosa de Jesus, graça daquele que deu sua vida por nós quando ainda éramos pecadores, graça daquele que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o seu maravilhoso reino de amor. Fortalece, Senhor, a tua igreja, fazendo-nos lembrar que nós, o teu povo, chamado pelo teu nome, nesta noite somos novamente exortados a descansar em ti e te buscar de todo o nosso coração. Que nesta noite, mais uma vez, aqueles que estão conosco tenham o privilégio de ouvir a mensagem do Evangelho e serem confrontados a respeito de suas vidas distantes do Senhor, e como Ele é rico em perdoar e convida-os mais uma vez ao arrependimento de seus pecados e fé em Cristo. Ó Senhor, conforta e consola os crentes nesta noite, lembrando-os que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda que o mundo se levante, o Senhor é por nós, quem será contra nós? Dá-nos forças para descansarmos sob esta promessa e olharmos sempre para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. É por meio dele, Senhor, que nós oramos e te agradecemos. Amém.